Então, seguindo aqui mais uma aula do nosso projeto Mundo da Cirurgia Plástica, falando sobre os medos envolvidos na cirurgia plástica, nós vamos falar agora sobre o medo de um resultado inestético, ou seja, a paciente que não atinge o resultado por ela esperado. Basicamente, para não atingir um resultado esperado, o nosso problema muitas vezes foi no planejamento, foi no início, foi no alinhamento da expectativa. Então, o que a gente tem que fazer sempre para ter um resultado dentro do que é esperado da nossa cirurgia plástica? O primeiro ponto para a gente ter um resultado dentro do esperado da nossa cirurgia plástica é o alinhamento entre o cirurgião e o paciente dentro do consultório. Depois que você já fez a sua escolha de quem é o cirurgião ideal para te entregar o resultado que você espera, agendou sua consulta, o próximo passo vai ser esse alinhamento dentro do consultório. O cirurgião vai te perguntar qual a sua dor, o que te trouxe aqui, o que você quer melhorar, para aí sim ele fazer um bom exame físico e te falar a melhor direção para o seu caso, para o seu tratamento é essa. E aí sim ele vai te dar uma indicação, vai te dar um tratamento médico e vocês vão poder sim alinhar. Essa indicação, esse tratamento vai ser o pontapé inicial do seu bom resultado. Não adianta falar de um bom resultado em cirurgia plástica se a gente não tiver a indicação adequada. O que eu já vi, o que eu já vivi, o que eu já presenciei na minha prática? A paciente que tem uma indicação que não é precisa, ou seja, só coloca uma prótese de silicone, só faz uma mamoplastia de aumento, onde se tem um pouco de flacidez de pele e deveria ter feito uma mastopexia. Ou só faz uma lipoaspiração, só tira aquele excedente de gordura e um abdômen que já tem uma flacidez de pele, ou seja, aquela flacidez de pele vai aumentar e tinha que ser feita uma abdominoplastia naquele lugar. Ou seja, quando você não tem a indicação adequada, a indicação correta para cada caso, é o início do insucesso desse medo que nós estamos falando do resultado insatisfatório. Então, a partir do momento que a gente tem uma correta indicação cirúrgica para o seu caso, o que é importante ser feito? Alinhar as expectativas. Doutor, minha expectativa de resultado é essa. Eu quero atingir este resultado. É possível ou não é possível? Porque se não tiver match entre o alinhamento dessa expectativa e o resultado que a medicina consegue atingir, vai existir lá na frente uma frustração. Então é importante, né, que você tenha exemplos, que você tenha fotos do que você espera de resultado, para o seu médico poder realmente validar se a medicina que ele trabalha dá conta de te entregar aquele resultado. E se ele fala que dá conta de entregar aquele resultado, aí sim é o primeiro passo para a gente ter um procedimento de sucesso. Então, sempre para a gente poder minimizar, né, esse risco de resultado insatisfatório, a gente tem que ter uma consulta médica bem detalhada e bem alinhada, tá? Um exame físico realmente muito bem feito e esse alinhamento entre o planejamento da cirurgia, do que vai ser feito, de como vai ser conduzido o pós-operatório, né? E aquela realidade que o paciente tem disponível. Muitas vezes o próprio paciente fala assim, eu não tenho 15, 20, 30 dias para fazer o pós-operatório. Então isso deve ser alinhado na consulta para ver a viabilidade desse resultado, né? Porque isso também pode comprometer a entrega do resultado lá na frente. Um procedimento cirúrgico não é só o planejamento, não é só o ato cirúrgico. O procedimento cirúrgico é planejamento, ato cirúrgico e um pós-operatório feito da melhor maneira possível. Porque o pós-operatório não feito da melhor maneira possível pode comprometer todo aquele processo que foi feito, né, de maneira cuidadosa. Então o paciente também é responsável por esse momento e por essa entrega de resultado. Então, quando a gente fala de toda essa expectativa de resultado, né, de um possível medo de um resultado insatisfatório, não tem como a gente não citar complicações. Por quê? Porque essas complicações inerentes ao ato cirúrgico podem também levar a um resultado insatisfatório. Por mais que o planejamento tenha sido feito da maneira adequada, a indicação tenha sido a melhor indicação possível, realizada também de maneira correta, uma complicação inerente a esse ato cirúrgico pode prejudicar o resultado. Ou seja, um seroma, que é um acúmulo de líquido inflamatório no tecido, pode prejudicar o resultado? Pode. Um hematoma, que é um sangramento
inicial ou tardio naquele sítio cirúrgico também pode comprometer o resultado? Pode. Uma necrose, que é uma perda de tecido por desvascularização, pode prejudicar o resultado? Também pode prejudicar o resultado. Então isso tudo é importante que seja alinhado com o seu cirurgião na consulta. Quais são aquelas complicações inerentes àquele procedimento que são raras, mas podem vir a ocorrer, para isso não trazer um desalinhamento e uma perda da relação médico-paciente naquele pós-operatório. E para a gente finalizar esse tema de resultados insatisfatórios, né, não tem como a gente falar de resultado insatisfatório sem falar como é que nós vamos lidar com isso, né? Como é que nós vamos lidar com essa frustração do paciente. Muitas vezes o resultado pode ser insatisfatório para o cirurgião e para o paciente, ou só para o paciente, né? Eu já vi várias vezes paciente com resultados incríveis, resultados fantásticos, insatisfeita com aquele resultado. Por quê? Porque muitas vezes o que ela estava procurando não era só uma melhor estética, ela tinha outros fatores que ela estava buscando com relação àquele corpo, que não era só aquele tratamento que devia ser feito. Pô, um exemplo claro disso, o paciente estava com o casamento, né, abalado, e procurou através da cirurgia plástica uma melhor estética para ver se resgatava o casamento. Estava com um corpo maravilhoso, não resgatou o casamento e se frustrou. Ou seja, o problema não estava na cirurgia plástica por ela realizada, mas sim na expectativa que ela gerou, né, com relação àquela cirurgia. Então isso também tem que ser alinhado. E o resultado insatisfatório realmente em si, propriamente dito, onde o cirurgião reconhece que não foi atingido o melhor resultado possível e o paciente também reconhece que não foi atingido o melhor resultado possível. Ao meu ver, nesse caso, só existe uma solução: um refinamento daquela cirurgia, um retoque e muitas vezes refazer a cirurgia como um todo, né? Na minha prática clínica, o que eu faço quando eu não atinjo um resultado esperado pelo meu paciente, até porque nesse serviço que a gente presta, a gente vive de indicação, e se eu não entregar o resultado que o meu paciente espera, ele não vai me indicar, eu refaço a cirurgia, né? Pode ser refazer apenas alguns pontos específicos que estão incomodando aquela paciente, ou refazer o procedimento todo para entregar para ela realmente o que foi combinado naquele dia no consultório, igual eu falei. Essa é uma prática minha, é uma política minha, não necessariamente todo cirurgião tem que seguir essa política e essa condução. Mas o que é importante você deixar claro com o seu cirurgião nesse momento da consulta? Doutor, se caso a gente não atinja o resultado esperado por mim, o que pode ser feito nesse caso? Eu acho que essa pergunta tem que ficar clara e a resposta tem que ser bem objetiva para você ter certeza e segurança se é aquele caminho que você quer seguir. Então esse é um tema, que é importante deixar muito claro para que se tenha um bom relacionamento médico-paciente do início do tratamento ao final do tratamento. Eu particularmente falo com meus pacientes, o que a gente busca entregar aqui é muito mais do que uma cirurgia, é uma transformação no corpo, na cabeça e na qualidade de vida. Então, o paciente tem que confiar em mim durante esse processo de pós-operatório, a gente tem que dar as mãos e caminhar junto, buscando realmente a satisfação do paciente, para a gente evitar ao máximo esse medo do resultado insatisfatório.